Oi pessoal, bom dia, eu sou o Mar, estou falando aqui do portal da OP. Agora 10 horas e 29 minutos do dia 24 de fevereiro de 23. Bem pessoal, nós já fizemos nossa publicação matinal, né? E é um assunto muito interessante, é um assunto que envolve a todos, a sociedade, né? Então a gente só está direcionando, nós não somos donos da verdade, mas a gente pesquisa, a gente procura saber, né? E esse assunto é assim, ele toca muito todo mundo, né? Toda a população, os políticos em particular. Então é um assunto interessante. Então a gente está aqui, né, a gente vai falar sobre ética moral, virtudes, né, e os valores, né? Então a gente só vai dar uma pincelada muito rápida, assim, nós temos um artigo aí muito completo aqui, são vários que existem por aí. Mas a gente achou um aqui muito bacana, a gente resolveu passar para vocês, né? Antes de eu começar a comentar alguma coisa a respeito, eu queria vou ler uma coisa escrita aqui pelo Açucena, né? Ariano Suassuna. Eu nunca acerto o nome dele. Ariano Suassuna. Mas era muito legal. Então, diz assim: havia uma regra muito reveladora. Os escravos deviam continuar analfabetos. É por isso, né, que os senhores devem controlar, né, o que os escravos ouvem, veem e pensam. E por isso que a leitura e o pensamento crítico são perigosos. Na verdade, subversivos numa sociedade injusta. Gente, isso é para refletir, tá? É muito interessante, está aí para vocês lerem, tá? E ela vai dar de encontro com essas palavras que a gente vai falar aqui, né? Sobre ética, né? Na verdade, quando você fala, resumindo, no máximo que a gente pode, né? Quando você fala de ética, você pensa que ética são condutas, né? Ética são condutas, né? E moral é o que é certo e o que é errado. Resumindo bem isso. Então, quando você tem condutas, regras de conduta, essa é a ética. E quando você precisa definir o que é certo e o que é errado, né? Isso já é moral, né? Então, dá um exemplo muito legal aqui, né? Sobre moral. Eu achei bacana nesse texto aqui, ele fala assim, um exemplo prático, né? Um indivíduo em situação de miséria, né, que encontrar assim, caído na rua, ele encontra, né, aliás, caído na rua, né, uma carteira e decide utilizar o cartão de crédito nela guardado para adquirir medicamentos a seu filho, né? Terá agido de acordo com os princípios morais, finalidade maior, variável de indivíduo para indivíduo. Porque tem aquele que vai pensar, não, mas não é meu.
E tem aquele que fala, não, mas eu estou precisando, é para uma boa causa, eu vou usar. Né? Isso é a moral do cara. E é contra as normas éticas, né? Sempre as mesmas, né? Independente da situação. Então você tem uma ética a obedecer, uma regra, uma conduta para... Né? Agora você vai atuar na conduta dependendo da situação que você se encontra. Você vai agir pelo certo ou agir pelo errado. Né? Isso vai definir a sua moral. Né? Então você não pode... São ações que elas independem. Você pode... Nesse caso ele pensou devido ao medicamento para o filho dele. Mas poderia não ser, podia ser só para... Eu quero comprar uma camisa bacana, sei lá, alguma coisa assim. Vou usar o dinheiro desse cara. Né? Isso também define a sua moral. Então, mas de todas essas situações, você tem que ter uma conduta, que essa é a ética. E a moral é a sua ação em relação à ética, né? Às regras. Né? Ela vai definir qual é a sua moral, né? Outro negócio legal também é assim, os valores e princípios. Então tem vários, né? São fundamentos éticos, né? Com um ideal perfeito, né? São os nossos ideais, né? Então você tem a igualdade, né? Até tem uma parte aqui interessante que fala assim, na prática, se houver desigualdade, devemos tratar de forma desigual para reduzir essa desigualdade. É mais ou menos o que anda acontecendo aí no nosso cenário nacional. Mas liberdade, tem outra palavra legal que define bem isso aí, né? A sua liberdade termina onde a minha começa. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Tem um assunto interessante aqui. Solidariedade e fraternidade, né? São pessoas, né? Em uma situação melhor, né? Que ajuda outra pessoa em situação pior, né? Falta muito, tem muito, mas interessante, isso é o mais interessante são as pessoas menos favorecidas que normalmente pensam assim. Eu acho interessante isso, por incrível que pareça. Honestidade, isso aí pega muito, sabe? Ser honesto é ser verdadeiro, ou seja, não mente, não engana. Tivemos aí, né? Acabou agora em dezembro, era... Bom, deixa pra lá. Justiça, isso também tem bastante a ver, né? Porque tem que preocupar com o bem-estar de todos, e não apenas o seu. Tá? Responsabilidade, né? Respeito, isso tudo diz respeito, né? A valores, né? E as virtudes, né? Você tem são ligadas à inteligência, aprender através do diálogo e da reflexão, né? Então tem várias delas: benevolência, autoconfiança, coragem, desapego, determinação, disciplina, empatia, generosidade. Gente, o artigo é bastante extenso e a gente se põe aqui na nossa publicação com todos esses assuntos e um artigo muito interessante. Visitem nossa página, observem, vejam a nossa proposta, né? E vamos ter ética e definir nossa moral. Falou, gente, um grande abraço, PT Saudações, tchau.